Então, gente, a gente vai partir, né, desse ponto, né, eu estava só fazendo as apresentações aqui, e aqui a gente já vai começar um pouquinho, né, falando desses pontos de vista, desses aspectos, dessas impressões que a gente já teve com relação à, à reforma, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que aparece aqui, gente, de onde isso tudo partiu, né? Qual que é a motivação da reforma tributária como um todo? Antes de mais nada, é simplificar o sistema, tá? Só que primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente vai ter essa simplificação quando ela estiver plenamente implementada, tá? Então, isso a gente vai ter essa sensação, esse sentimento de simplificação, talvez lá em 2033. Antes, a gente vai complicar um pouco, tá? E esse fator complicar um pouco vai passar por onde? Vai passar pela convivência. E essa convivência é dos impostos atuais, tá? Que eles depois no slide da transição a gente vai ver um pouquinho sobre essas fases, né? Mas durante essa transição a gente vai ter uma convivência dos antigos com os novos, dos atuais, né? Não são antigos, né? Dos atuais com os novos. E aqui vai ter um pouco de complicação. Por quê? A área fiscal vai ter que conviver com fechamentos, etc, etc. Nós, nos nossos pedidos, nas nossas ordens de vendas, nós vamos ter que tratar essas questões, tá? Dos impostos atuais, dos impostos novos, é, discussões sobre precificação na venda, na compra, vão acontecer, devem acontecer em conjunto com a área fiscal para a gente entender melhor, né, o que que a gente vai conseguir fazer ali, o que que a gente vai ter de impactos, né, dentro da nossa visão de precificação para pedidos e para ordens de venda, tá? Então, é um ponto importante. Depois, a unificação dos impostos, né, que é isso que eu estava falando. A unificação diz o quê? Sair gradativamente com os impostos atuais e entrar com novos impostos. Então, essa unificação também é um ponto, né, que vai acontecer é, de bastante impacto no nosso dia a dia. E tudo isso foi feito, né, de uma forma um pouco diferente do que a gente tem em termos de legislação. A gente teve uma emenda constitucional por trás disso, tá? Deixa eu passar para o próximo aqui, que a gente vai ver só um pouco da estrutura legal, né, de como as coisas foram feitas. A gente partiu de uma PEC lá de 2019 que se converteu, né, foi aprovada como emenda constitucional 132, e para isso teve que ter aprovação do Congresso, tudo mais. Então a gente partiu dessa emenda constitucional 132 com dois projetos de lei complementar, a 68 e a 108. A 68, elas vão mudando de número à medida que elas vão avançando, então a PL 68 se transformou na Lei Complementar 214, isso aconteceu em janeiro desse ano, tá? E o que tem por trás da PLP 68? O crédito relacionado ao, o crédito está relacionado ao pagamento do tributo pelo seu fornecedor. Esse ponto aqui para o MM é muito grande de impacto. Já vamos falar dele. E também o split payment, tá? Esses dois assuntos, eles andam muito próximos, tá? Essa questão do split payment, ou seja, o pagamento separado, já vamos explicar isso também, é, em relação à tomada de crédito para o MM, tem um impacto muito grande. Eu já entro no detalhe no slide adequado, tá? Então, esses são os pontos de atenção na nossa LC 214, o antigo PLP 68. E depois o PLP 108, que é o cara que define, né, institui, né, o tal do Comitê de Gestão e Fiscalização do IBS. Então aí tem esses detalhamentos. Eu tive a oportunidade de ler, eu não sou, passo absolutamente longe de ser técnico, tributarista, fiscal, né? Passo muito longe disso, mas eu li a LC 214, algumas coisas eu compreendi, outras ficou meio presa no limbo aqui, mas com o tempo, com certeza, a gente vai acabar entendendo um pouquinho melhor, tá? Além desses caras, que é a nossa base principal em termos de legislação, a gente tem as notas técnicas. Isso aqui mexe os ajustes nos layouts da NFE. E, gente, isso aqui já tinha saído no final, se eu não estou enganado, de 24, né? Eu acho que agosto tinha saído a primeira, dezembro saiu a segunda, algo assim, eu não me lembro muito bem das datas. Mas esses caras aqui a gente já tem eles há algum tempo, tá? E é algo que a gente vai ter que trabalhar esse ano, porque 1º de janeiro de 26 as notas terão que ser emitidas com as tags específicas do IBS e do CBS, tá? Então a gente tem também, além da questão impostos, a gente tem a questão do ajuste também dos layouts das notas fiscais, tá? Então são pontos realmente que vão crescer para o nosso lado.
Entrando na questão dos aspectos, tá? Nos aspectos. A partir daqui, ó, eu vou comentar, acho que tem 1 ou 2 slides para cada um dos aspectos que eu gostaria de comentar, e eu vou deixar aberto para o comentário dos instrutores aí. Quem quiser entrar e fazer um comentário, enriquecer um pouquinho a apresentação, só vou colocar o contexto, acho que vale a pena, tá, gente? Para a gente ir colocando toda essa abordagem. E depois, no final, se a gente tiver alguma dúvida, tá? Lembrando, né? A gente não vai discutir ou entrar no detalhamento da lei, tá? Isso acho que não nos cabe aqui. Eu quero chegar realmente na parte SAP, tá? Mas para chegar na parte SAP, eu preciso fazer algumas análises de impacto, tá? Então, por isso que eu estou passando pelos aspectos, ok? O primeiro aspecto que a gente tem, a primeira impressão que a gente tem, acho que isso aqui todo mundo já viu esse desenho, esse slide, é a conversão, né? Como é que os nossos impostos atuais, tá? O IPI, o PIS e o COFINS, de competência federal, o ICMS e o ISS, respectivamente estadual e municipal, como é que eles vão se converter para os novos impostos? A gente vai ter, num primeiro momento, o PIS e COFINS sendo transformado, eles que são federais, sendo transformados na contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS. Ela permanece sendo federal, tá? Depois, quando se fala dos impostos estaduais e municipais, tá? O ICMS e o ISS, a gente vai trabalhar, vai converter para a IBS. E a IBS será subdividida em 2 estágios, em 2 níveis. A IBS estadual e a IBS municipal. E aqui a gente já tem uma diferença, tá? Olha só, a legislação ela será única para todo o país, porém, estados e municípios poderão definir as suas alíquotas, tá? Então, quer dizer, a gente aqui dentro, ó, a gente está falando de um imposto, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, mas ele tem 2 alíquotas. Uma que é do Estado, outra que é do município, e elas serão somadas, tá? Então, a gente vai ter essa visão. Dentro do SAP, já falando no contexto SAP, a gente já tem as conditions criadas pelas primeiras notas, abertas exatamente dessa forma, tá? As conditions da CBS, depois as conditions da IBS estadual e da IBS municipal, tá? Além do IS, que é o tal do imposto seletivo, que chamam, né, do imposto do pecado, que é um cara que vai ser basicamente um imposto que tem a função de fazer regulações dentro do contexto tributário para se aumentar barra diminuir tributos em cima de é, produtos que se há interesse, né, em aumentar ou diminuir aí a tributação sobre eles, tá? Então o IS vai ter uma característica um pouco diferente. Bom, em resumo disso, o atual, a nossa estrutura atual, IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS vão se transformar depois da reforma em CBS e IBS, além do IS, eu não coloquei no quadro aqui, mas também o imposto seletivo. E aí, alguns pontos de atenção, né? Como base equiparada, a base equiparada quer dizer que a base é a mesma, ok? Para esses impostos aqui, ok? A alíquota, ela é única, tá? Parte-se de uma alíquota única e as exceções são tratadas já na lei, tá? Os materiais e produtos e áreas não tributadas já estão sendo tratados direto na lei. Ponto de atenção, o cálculo é por fora. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide do cálculo, tá? O que que é o cálculo por fora? Parte-se de uma base, por exemplo, 1.000, aplica-se sobre essa base a alíquota. Não sei se é 26,5, 27, 28, eu vou chutar aqui 26%, ok? Eu vou para 1.026, tá? Fazendo o cálculo por fora, no exemplo de como se faz o cálculo do IPI, basicamente, tá? Então a gente vai trabalhar com o preço líquido e aí sim aplica-se a alíquota do destino, né? A gente vai ver para onde está sendo vendido. Ah, é para, sei lá, Bahia, na cidade de Salvador. Ok, então vai se pegar o IBS da cidade de Salvador, o IBS do estado da Bahia, soma-se os dois, aplica-se além da sua CBS. Então, junta esse cara aqui e aplica-se a alíquota sobre a tua base. A não cumulatividade plena é outro ponto de atenção. O que que é a não cumulatividade? É a tomada do crédito. No MM, quando se compra, por exemplo, um material onde se incide ali um ICMS recuperável, um IPI recuperável, é o quê? É o momento onde eu tomo crédito, tá? Já na situação nova, a gente vai dizer o seguinte: eu vou tomar crédito sobre tudo,
ok? Tudo, serviços eu vou tomar crédito, tá? Porque hoje a gente não tem isso no ISS. Então a gente vai tomar crédito desses caras, exceto aquilo que for para consumo, evidentemente, tá? É, então isso já começa também a colocar um ponto de interrogação em como é que eu vou tratar isso no MM, tá? Essa questão da não cumulatividade. Por quê? Porque eu não tomo mais o crédito no momento em que eu lanço a nota. Isso é uma mudança radical do que a gente faz hoje. Hoje, qual é o momento que você toma o crédito? Quando você lança a tua Miro, você fala, o ICMS é recuperar, o IPI é recuperar e por aí vai. Nesse momento, com a IBS e a CBS, não. O momento em que eu tomo o crédito é o momento que o meu fornecedor pagou o imposto devido por aquela venda que ele me fez. Tá? Então, vou falar sobre isso já já. E um outro ponto importante que ainda vale mencionar é que toda venda vai ser feita pela alíquota do destino, tá? E o crédito de quem compra sempre será pela sua própria alíquota, tá? Então é uma diferença. E aqui aparece talvez um impacto na precificação das ordens de venda, ok? Então, partindo do princípio da forma como você calcula teu preço de venda hoje, ok? A gente vai ter que olhar para a alíquota do destino. Para onde eu estou vendendo? Qual é o IBS do destino? Ah, é X no município, Y no estado, então eu vou ter que calcular o meu preço final de venda já considerando essa questão da alíquota no destino. Isso é uma mudança também conceitual, tá? Bom, antes de eu passar para a metodologia de cálculo e bases, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Cida, Diego, Cláudio, Hack, todo mundo que está aí? É só um comentário que, Diga, moça. como você falou no início, o problema vai ser no intermediário entre 2026 e Isso. 2033, né? Você percebeu que vai ficar simples, mas vai ficar simples em 33. Em 33. Exato. Tem um grande desafio aí que é a convivência entre o novo, né? Transição dos impostos atuais Uhum, com o novo, né? isso. Isso é o grande desafio que a gente tem aí pela frente. E eu acho que isso, para mim, pessoalmente, é o mais assustador, tá? Não é o que representa a IBS e a CBS por si, mas a convivência, tá? É, É, ô, Elton. acho que. E, Fala. e também tem um ponto de que a gente não necessariamente vai passar todo esse período em Uhum, transição técnica, vamos chamar assim, né? sim. Porque agora no primeiro ano a gente tem a implementação das duas alíquotas teste do IBS e o CBS. Uhum, Ano que vem a implementação definitiva do CBS, a extinção do Fins e PIS e cofins? COFINS e a implementação do IS. E depois a gente tem um gapzinho razoável aí até 28 para 29, que é quando vai iniciar a transição entre o IBS e a escala das alíquotas de ISS e ICMS, Uhum. né? Isso. Que Uhum. ali, a partir dali, começa a escadinha mesmo, né? Então, não necessariamente a gente vai ter aí 5 anos de pauleira de projeto, né? Então, Não. tecnicamente falando, a gente vai ter três grandes marcos e depois a gente basicamente vai ter manutenção de J1B tax em termos de taxas, né? Isso. Ora, eu Até vou o passar por final. um slide daqui a pouco, Diego, do período de transição. Vai dar para a gente enxergar isso que você está falando, bem claramente, tá? Então, posso fazer um comentário aqui? Fica claro. Eu entendo da seguinte forma, né? Pensando um pouco fora do aspecto técnico e fora do aspecto de SAP. Eu acho Uhum. que a gente vai ter um período para entender de verdade o que aconteceu. Ou É, seja, é o momento que a gente vai digerir a ideia toda, né? é exatamente isso, né? Uhum. Porque ah, mesmo agora, enquanto esse assunto parece que ele já está borbulhando, já está fervendo, né? Uhum. Parece que muitas coisas ainda estão indefinidas. Você, Estão. você fala assim, poxa, nós estamos falando de ICMS, mas até Uhum. agora, claramente, e claro, você pode me contrariar aí se eu estiver falando bobagem, mas claramente as pessoas ainda perguntam em substituição tributária. Ah, lógico, né? Substituição tributária, ela é puxada em relação ao ICMS. Ah, tá bom. O que vai acontecer com a substituição tributária? O que vai acontecer com o Fundo de Combate à Pobreza?
o que vai acontecer com o DIFAL e todos os outros aspectos, né, que a gente está pensando, né? Muita gente pergunta, questiona, o que vai acontecer com isso? Então, sim, é um período onde a gente onde nós vamos ter que nos adaptar, entender, literalmente esperar cair a ficha. Uhum. A gente vai ter a convivência, né, como a gente falou, né? Então, eles vão correr concorrentes, né, até a gente desligar o ICMS. Até desligar o ICMS, a gente tem DIFAL, até desligar o ICMS, a gente tem ST. Depois, tem muito tempo até lá. Diz que não haverá. Não haverá mais DIFAL, não haverá mais ST, pela única razão de que a alíquota agora ela é no destino. Então, tanto o DIFAL, que faz esse cálculo das alíquotas, né, a diferença entre as alíquotas interna e a interestadual, não vai ter mais isso. Se você sempre vai emitir tua nota com a alíquota do destino já, então perde o sentido algumas coisas, tá? Mas assim, é muito cedo dizer realmente. É difícil a gente falar assim, como é que a coisa vai se comportar? Será que no meio da transição não vai se tomar um outro caminho? Não sei, tá? Pode ser que sim, ok? Mas eu acho que esse ponto é importante a gente lembrar, porque eu mostrei no segundo slide, um monte de perguntas, é exatamente isso, tá? Como é que a coisa vai caminhar durante essa concorrência, né, entre os atuais e os novos, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho também aonde que cada um deles vai entrando, onde que cada um deles vai saindo, e a gente vai perceber que tem exatamente esses pontos de conversão aí, tá? Lá no slide da transição, ok? Então, o primeiro aspecto é esse, é a troca dos tributos, tá? Então, a gente tem alguns tributos entrando, outros que estarão saindo ao longo do tempo. Então, a gente já tem esse quadro aqui. A gente já ouviu falar disso. Com relação à metodologia de cálculo, né? Uma coisa que o Marcelo bem colocou aí pra gente, né? Vai ficar simples, vai sim. Lá em 33 fica, né? Daqui até lá, a gente ainda vai ter essa convivência. Mas o que que acontece aqui, ó? Para você pensar em termos de base da CBS e da IBS. Quando eu falei no primeiro slide que eram bases equiparadas, é isso, a base é a mesma, tá? Qual é a composição da base? Preço mais frete mais seguro, mais despesa, menos desconto e mais o IS se houver, tá? Chegando nessa base, eu vou lá e aplico a alíquota por fora. Simples assim, sem segredo, tá? A alíquota, como eu disse, o Estado vai decidir a sua alíquota de IBS, o município idem, ok? E aí vai se somar essa questão das, entre aspas, 3 alíquotas, né? A CBS federal, depois a IBS estadual mais a IBS municipal e chegar na alíquota que vai ser aplicada na tua venda e na tua nota fiscal, tá? Qual é a diferença principal? Hoje, né, a gente tem um cálculo mais complexo, onde um imposto é base do outro, tá? Além das metodologias diferenciadas que vocês acabaram de comentar, ICMS-ST, DIFAL e coisa do tipo. Pós-reforma mesmo, falando dos impostos novos, simples, pega-se uma base, aplica-se uma alíquota. Fica bem mais tranquilo nesse ponto de vista. Mas durante a convivência, olha só para a gente ter uma ideia, né, de um cálculo bem basicão, né, só para a gente olhar o que que acontece. Hoje a gente tem mais ou menos algo assim, ó. Eu pego um preço líquido que no SAP, em compras, por exemplo, eu posso ter momentos onde eu tenho PIS e COFINS embutido, momentos onde eu posso ter PIS e COFINS fora, depende da configuração do MM, né, para isso. Coloco o valor do CMS por dentro, chego numa base em cima do qual eu aplico por fora o IPI. Então, não tendo o ST para complicar o nosso meio de campo, eu já tenho esse cálculo maluco aqui, tá? Eu já tenho esse cálculo. Se eu tiver ST, eu ainda prossigo o meu cálculo aqui até chegar no total da nota lá embaixo, tá? Então, isso aqui é uma formulinha bem basicona. Quando eu estou falando de CBS e IBS, eu vou ter um valor líquido, vou aplicar, eu arredondei aqui para 26%, chego num valor por fora e pronto, está aqui o total da minha nota. O cálculo vai ser muito mais simples. Muito mais simples. Tá? Então, a metodologia de cálculo, ela vai simplificar, óbvio, certeza absoluta. Mas, de novo, e quando eu estiver criando o meu pedido de compra, a minha ordem de venda, convivendo? Eu vou ter esses caras aqui valendo do lado e eu vou ter também esses caras aqui valendo. Só não vai ser essa alíquota grandona aqui, vai ser pequenininha que vai ser uma alíquota teste a partir do ano que vem, mas já vai ser assim. Certo?
Então, como é que eu vou montar a pricing, a estrutura? Essa resposta a gente ainda não tem. Por quê? Porque a SAP ainda não liberou as notas que trabalham com as conditions que irão ser inseridas no nosso esquema de cálculo. Se isso vai ser simples ou complexo, eu diria, a minha opinião pessoal, tá? É simplesmente aplicação de nota, criação de condition, inserção dentro da pricing, né? Por MM é tranquilão, vou lá na TaxBra, coloco, os SDs já não é tão tranquilão assim, né? Quantas prices vocês têm lá para dar manutenção? Pode ser uma coisa bem mais ampla, bem mais difícil de fazer, trabalhosa, né? E depois o ponto que é uma interrogação, que a gente vai ter que levar em consideração e a área fiscal vai ter que nos apoiar, que é, muda a precificação? O que vai ter que mudar na precificação? Será que eu tenho que dar manutenção nas minhas ordens? Será que eu tenho que mexer nos meus contratos em aberto, lá em compras, em vendas? Né? Então, esse ponto de vista, ainda na questão precificação, é uma análise que precisa ser feita internamente. Por quê? Porque cada empresa ela tem a sua sistemática. Não dá para a gente colocar uma regra aqui que vale para todos. Okay? Então, é bem importante a gente levar isso em consideração. Tá? Não estou dizendo, não vou dar uma solução, uma fórmula mágica, isso não é nosso papel aqui. Mas o nosso papel é levantar a nossa atenção para um ponto que pode realmente impactar, tá? Na precificação, ok? Comentários, gente? E as Algo bases para durante a transição, por exemplo, nesse cálculo que você colocou, num primeiro momento, né, como vai ficar? É isso que ainda não Uhum. está definido, né? Não tá, não tá. Tá? A gente vai ter que olhar se, antes de mais nada, né, Marcelo, também tem isso. Como é que a SAP vai dar a solução, né? Se ela Então, vai mas se criar na uma, lei não está ainda definido, né, a SAP não vai é, ter como. não tem. Então a gente não tem essa clareza. Só que a gente já pode pensar a respeito. A gente já pode pensar e começar a imaginar. Quem precifica isso na empresa já começa a ter uma visão do que é que pode acontecer. Tá? Tudo bem? É. Beleza? Muito bem. Próximo aspecto, terceiro, os benefícios fiscais. Tá? Hoje é muito comum, né? Muito comum a gente ter benefícios fiscais para atrair empresas para o teu estado. Por que é fácil fazer isso? Porque os estados têm a prerrogativa de legislar sobre o ICMS, né? Então, olha, cara, eu te dou 10 anos de isenção e tu bota a tua empresa, tua indústria aqui no meu estado, tudo bem? Ok, isso aconteceu aos montes, né? O tempo todo. Tem um monte de empresa que foi se instalar na Bahia, que foi se instalar no Paraná, no Rio Grande do Sul, por conta de benefícios fiscais que foram oferecidos, tá? Pós-reforma, a única coisa que, pelo menos a lei fala, né? Eu não sou muito conhecedor desse ponto, mas ela fala, a única zona que pode ter incentivos garantidos é a Zona Franca de Manaus, tá? As demais, há controvérsias. Pode ser que haja realmente mudanças. E aí começa a aparecer ah, uma reavaliação das companhias, por exemplo, que criaram um centro de distribuição, sei lá, em determinado lugar, no outro estado, por conta de ter um benefício fiscal lá. Me lembro claramente de uma implementação que eu fiz uma vez no Sul, tá? No Rio Grande do Sul, onde a gente mandava material para São Paulo via Brasília. Faz sentido? Nenhum, né? Mas pensando no ponto de vista de impostos, fazia sentido, tá? Porque se passasse o material do Rio Grande do Sul para Brasília, lá tinha uma troca de nota, etc, etc. Quando se emitia de Brasília para São Paulo, o meu imposto era menor que se eu tivesse mandado diretamente para São Paulo, tá? Então, isso é caso real, eu vi isso acontecer, tá? Depois da reforma, a gente tem uma diferença muito grande, porque os estados não poderão fazer oferecer esses benefícios. Olha só, as regras e os incentivos estarão na Constituição, não se muda a Constituição. Eu só consigo mudar a Constituição fazendo uma nova emenda constitucional. Então, para fazer uma alteração na Constituição, exige-se mudanças muito mais complexas. Não é assim, olha, o Estado decide e vai lá e faz. Isso é um ponto de vista muito diferente. E aí acontecem duas coisas. A gente primeiro não vai poder
os estados, né? Eu estou me colocando no lugar do estado. O estado não vai poder oferecer benefícios fiscais sobre essa perspectiva. Agora, outro ponto de vista, e óbvio que isso é problema do fiscal, não é nosso, mas e os benefícios atuais? Como é que nós vamos fazer? Tá? Porque às vezes tem uma empresa que foi lá e abriu um centro de distribuição lá em Minas exatamente porque tinha um benefício fiscal. E agora? Como é que vai funcionar isso pós-reforma? Não sei dizer. Não sei como vai ser tratado. Cada caso é um caso? Não sei. Tá? Então, aqui a gente tem um outro ponto, um aspecto, tá? Que as áreas elas vão ter que lidar com isso. E, obviamente, caso você termine, finalize um determinado benefício fiscal, o que, que vai acontecer dentro do teu sistema atual? Mudanças das suas exceções. Então, tem manutenção aí. Tá? De repente, você tem lá uma determinada exceção que está tratando uma redução de base, seja lá o que for, com base em alguns parâmetros que simplesmente vão deixar de existir. Tá? Então, é um ponto também de atenção que vai acontecer alguma coisa aí, vai surgir alguma questão nesse sentido, tá? Durante esse período, né, de transição. O quarto aspecto, esse aqui também a gente não sabe muito, hein? Tá? Que é o tal do split payment. Tá? São dois pontos. O split payment e o crédito condicionado ao pagamento. Tá? Isso aqui vai pegar um pouco para o MM. Tá? O split payment já vai pegar lá no contas a pagar. Eu não sei se vai ter alguma coisa que vai sobrar um pouco para o FI. Não sei dizer. Tá? A gente não tem clareza sobre isso ainda porque não está definida a regulamentação. Tá? Agora, dentro desse ponto de vista, olha só que interessante, né? Quando se fala do crédito, vamos falar do crédito primeiro. Ó. Atualmente, você tem um monte de dúvidas sobre o que gera crédito, o que não gera crédito. O que eu tenho direito a crédito, o que não tenho direito a crédito. Né? O crédito, hoje, na Miro, lá no MM, ele é tomado no momento que você lança a fatura. Você lança a tua fatura na Miro, tá lá, ICMS a recuperar, PI a recuperar, PIS e COFINS a recuperar, naquele momento. Ok? Quando você vier pós-reforma, eu vou ter, num primeiro momento, crédito de tudo que é comprado, exceto os itens previstos ali na legislação e, óbvio, aquilo que não tenho também sobre aquilo que eu compro para consumo. Porém, isso aqui muda tudo para nós, hein? Ó. O momento da tomada do crédito não é mais o lançamento da nota, mas o pagamento do tributo feito pelo fornecedor de quem você comprou. Quando ele emitiu a nota para você, ele não colocou lá um IBS e um CBS devido? Sim, só que ele te vendeu com 30 dias. Você vai pagar, né, com 30 dias e ele vai pagar o imposto dentro do período de apuração dele. Não sei, acho que são 45 dias, se eu não estou enganado. Então, quando ele fizer esse pagamento do imposto, tá? Quando o meu fornecedor pagar o imposto devido por aquela venda, aquele imposto pago pelo fornecedor é o momento do meu crédito. É o momento em que eu vou tomar o crédito da operação. Então, isso muda completamente o mecanismo que a gente tem hoje. Tá? Hoje, o crédito é tomado no lançamento da nota. Depois, vai ser no momento do pagamento daquele imposto por parte do fornecedor. Então, isso não tem regulamentação fechada ainda, gente. Tá? Junto com essa questão do crédito, vem o tal do split payment. O que é? É uma implementação tecnológica. A gente tem, eu peguei isso aqui ó, do texto da própria agência do Senado, tá? Que ele diz o seguinte: esse mecanismo permite separar o valor pago pelo comprador, tá? Ou seja, eu comprei um material, paguei. Acho que eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Aqui, ó, eu comprei um material e paguei R$ 126 nessa nota fiscal aqui, tá? Na hora que eu for fazer o pagamento através de uma instituição bancária, seja cartão de crédito, seja um boleto, seja enfim, pagamento através de uma instituição, o que vai acontecer? A instituição bancária, financeira, vamos assim chamar, ela pega esses R$ 100 aqui e paga para o meu fornecedor. E o imposto, os 26, já paga para o fisco, paga para o governo, separadamente. Tá? Quando isso acontece, gente, quem está recebendo, o meu fornecedor, que é o cara que vendeu para mim, hoje em dia, ele receberia 126. Então, ele tem R$ 126 na sua conta, tá? Para movimentar. E esses R$ 126 fica na conta dele, esses 26 do imposto que ele deve, vai ficar transitando no fluxo de caixa dele até o dia que ele recolheu o imposto.
hoje. Após a implementação disso, não. Ele só recebe o valor do material, só o 100. Tá? Então, existe um impacto de fluxo de caixa também, nessa questão do split payment. Gente, não é minha função, entender, nem é minha área, tá? Mas claramente isso acontece. Claramente isso acontece. Entrar no detalhe de quanto isso pode ser impactante, depende do volume de transações que a empresa faz. Ok? Então, para esse caso, eu montei um slidezinho aqui só para a gente ver. Não, aqui estou falando dos impactos ainda, os pontos de atenção, né, que eu falei do fluxo de caixa. Embora ele fale que o split payment traga vantagens, a sua implementação apresenta desafios, porque a gente está falando de tecnologia, né? Ok, mas a questão do fluxo de caixa que eu falei é isso, tá? Porque irmão, hoje em dia, quando você paga a tua nota para o fornecedor, você paga o total da nota. Lembra? É até um termo que a gente usa, é o total da nota. O que é o total da nota? Mercadoria mais impostos. Então, o fluxo de caixa do meu fornecedor, ele é alimentado com o valor de mercadoria mais impostos. E depois do split payment, não mais será. Ele só recebe a mercadoria, porque o imposto vai direto para o governo. Ok? É fato isso. Tá? Então, essa análise é uma associação, não lembro o nome dela, associação não sei o que de São Paulo, que fala, né, exatamente dessa análise, mostrando um pouco dessa questão do impacto do fluxo de caixa. Tá? Enfim, ponto de atenção. Esse slide aqui, só para fechar esse assunto, já abro para conversa novamente. Como é que funciona isso na linha do tempo? Imagina que a gente tem uma cadeia, mas bem simples, tá? Um distribuidor, um varejista e um consumidor final, que não tem crédito de imposto, ok? Quando você faz essa aqui é a linha do tempo, tá? Maio, junho, julho, agosto. Quando você faz uma operação onde o distribuidor vende para o teu varejista, o que que acontece? Imagina que você fez aqui uma venda, tá? Faturada 30 dias no dia 5 de maio. Tá? O distribuidor fez essa venda, ok? Fez essa venda para o varejista. Ele fez aquele exemplo lá, olha. Ele fez uma venda de R$ 126, o material custava 100, o IVA de R$ 26, R$ 126. Nesse momento, houve o fato gerador, né? Ó, CBS e a IBS são devidas, ok? Beleza, então ele emitiu essa nota, tá? O que que acontece nesse momento? Passa o tempo, o varejista paga essa compra. 30 dias depois, 5 de junho. O que que vai acontecer quando o varejista for pagar esse material que ele comprou do distribuidor? Veja, split payment, ok? Então, o split payment vai fazer com que R$ 100 vá para o meu distribuidor e 26 diretamente para o governo, tá? Esse é o momento do pagamento atuando com o split payment. Depois, próximo passo. O distribuidor que fez a venda, tá? Faz o recolhimento desse imposto devido aqui, ó. Ele teve o fato gerador e pagou o imposto 45 dias depois, por exemplo, tá? O que que acontece quando ele paga o imposto? Olha só, esse imposto, tá? Ele é devolvido para o varejista em até 3 dias úteis na conta corrente. Esse é o famoso crédito que hoje a gente lança na Miro, tá? Esse é o famoso crédito que a gente lança na Miro. Então aqui houve uma compensação. Eu tomei o crédito, mas vinculado ao quê? Tomei o crédito vinculado ao momento em que o meu fornecedor pagou o imposto da venda que me fez. Tudo bem? Importante isso. Isso é uma mudança completa do processo que a gente faz hoje. Talvez, quando nós formos lançar aqui, ó, o varejista lançando a Miro dessa nota fiscal que ele comprou, talvez a gente vai ter aqui uma contabilização em conta transitória. Tá? Não sei se é isso. A SAP não lançou a solução ainda, mas possivelmente eu lance os valores dos impostos em contas transitórias, tipo compra com entrega futura que a gente faz, né? Posso lançar isso em conta transitória e depois algum mecanismo de quando o crédito vier a partir do pagamento do imposto por parte do meu fornecedor, eu faço a compensação da transitória. Estou chutando, hein? Não sei se vai ser isso, mas imagino que seja uma alternativa, ok? Não sei se alguém tem mais alguma informação sobre isso, a gente já discute, tá? E depois o varejista vai vender, né?
vai vender para o consumidor final, vendeu mais caro, tá? Ele vende à vista para o teu consumidor final, ó, vendeu a 150 mais um IVA de 26, 189, ok? E de novo, houve aqui o fato gerador, CBS e IBS devidos. E aí o consumidor final comprou à vista, pagou com cartão de débito, de crédito ali, houve de novo o split payment, tá? Onde 150 foi pago para o varejista, que é o valor do material, e 39, que é o valor da diferença aqui do IVA, pago direto para o governo. Então, assim, você começa a olhar esse quadro e falar, então, muda a maneira como a gente vai trabalhar. De novo, é um ponto de atenção. Alguém quer comentar? Split payment, crédito condicionado ao pagamento. Vamos lá? O que vocês já viram? O Elton, Douglas, tudo Fala, bem? Douglas. Boa noite. Desculpa, eu cheguei Noite. atrasado, pessoal. Beleza, beleza. Ali no split payment que você fala ali, os 26, bem ali no desenho, esse Sim. 26, então, se o banco passa direto para o governo, o Uhum. varejista ali, onde dá 15 do 6, ele vai se beneficiar disso. Então, tira a responsabilidade do distribuidor fazer esse recolhimento. Isso se o Isso, banco passar isso direto, tá? aí. E aí, Se não, considerando se um, não um, um, tá, um repasse de 26, um crédito de 26 e um recolhimento de 39 daria os 13 aí oficialmente isso. pro governo, tá? Que Não, é a diferença quando você vendeu lá para o consumidor final que tá, não tem o crédito. tá Isso aí. bom. A grande Perfeito. dúvida ali é a discussão, então a gente está entre se realmente essa obrigação, e aí foge do fluxo de caixa, né? Que Sim, você sim. falou, tem uma debandagem aí do fluxo, porque muitas empresas operam com aquelas datas, né? Uhum. De obrigações deles com o fluxo de caixa. Eles fazem ali uma manobra, né? Sim. Tá. Não só para ver se o entendimento está em linha aí Não, também. Tá tá em perfeito. linha. A questão só, né, Douglas, é que a gente não tem isso tudo regulamentado. Então, Sim, sim. isso foi discutido, tá? Então, muita gente já explicou como isso vai funcionar, etc, etc. A gente tem a regulamentação, a definição de que vai ter, que vai existir. Mas o Uhum, detalhamento dessa regulamentação ainda não. Sabe por quê? Porque ainda tem problemas de se definir como é que eu faço quando o cara paga em cash. sim, Como é que eu faço? Split payment em cash. Entendeu? tá Então, não, certo. não se sabe ainda, tá? A gente Aham. está bem antenado para ver o que vai acontecer. Então, isso aqui pode ser diferente, tá, gente? Isso aqui pode acontecer de uma outra forma. De repente, o governo decide de uma outra maneira. Mas o objetivo por trás disso é evitar que haja qualquer tipo de sonegação. Porque se o pagamento vai Sim, direto para o governo, o distribuidor não tem que mais fazer, eu vou ficar com o dinheiro aqui trabalhando e aí, puxa, se faltou dinheiro, eu não vou pagar o imposto esse mês, né? Não sim, tem isso. Não tem isso, tá? Então, a questão aí é como isso vai ser definido, tá? E depois, que tipo de implementações a gente vai ter que ter? Será que eu vou ter que tratar isso dentro do ERP? Talvez os FIs vão se envolver um pouco mais nisso, né, do que a gente, mas certamente tem diferenças, né? Pelo menos para a gente, essa questão do crédito aqui já é alguma coisa diferente quando se fala de MM, tá? tá. É Só, só para só ter uma uma noção. contribuição. Diga. Só uma contribuição aí, quando você pergunta as movimentações, tá? Eu tenho um cliente que já existe uma movimentação nesse Uhum, sentido e vai de encontro com outras conversas que nós tivemos aqui no grupo. O Cláudio também colaborou, Diego aí. legal. Esse cliente nosso, ele já está fazendo um saneamento das praças de vendas, né? Já existe uma Aham, discussão forte para diminuir. E a discussão mais forte, mais ampla ainda, na característica de negócio dele, ele não precisa estar com o preço embutido, né, como uhum, está fazendo um tratamento. Então, ele está indo para um preço sem impostos, ou seja, net. trabalhando sem o preço net, exatamente para que ele tenha menor complexidade nessa transição. Então, já é fato Perfeito. que ele está procurando já se proteger nesse sentido, tá? Então, isso é um plano de ação dentro desse cliente que eu estou, obviamente, Uhum, depende muito do negócio, mas eu achei interessante eles já partirem para uma decisão, né? Que isso uhum, é uma decisão que as empresas têm, né? Trabalhar com o preço net ou não, já é uma sim. decisão. E eles estão ampliando isso e já viram que isso vai apoiá-los na reforma. E é isso que eu vou colocar no slide que está chegando aqui, Douglas, que é assim, o que a gente já pode fazer, né? O que pode ser feito? O que eu posso pensar? Tá um ótimo exemplo que você deu agora.
tá? Esse saneamento, certamente, ele vai reduzir complexidade na hora que a gente tiver que conviver com os impostos juntos num pacote só, né? Tá? Período de transição, tá? O que a gente tem aqui de período de transição? Vai de encontro com o Diego estava comentando no começo, tá? Olha só, a gente está aqui, ó. Vamos pegar a linha do tempo. Nós estamos aqui, tá? De 25 para 26. O que acontece? Qual é o milestone de 26? Aqui, ó. CBS e IBS entram com a alíquota teste de 1%, aonde 0,9 vai para CBS e 0,1 para IBS, tá? Isso vai dar 1%. Esse primeiro ano, então assim, ó, a partir de 1º de janeiro de 26, o que é certeza? O que é certeza? Eu já vou ter IBS e CBS sendo destacado na nota fiscal. Então, a nota fiscal tem que ter as tags preparadas para receber informações dos 2 novos impostos. As alíquotas são teste, ou seja, são alíquotas provisórias. Tá? A nossa alíquota de CBS e IBS lá no final vai ser 26,8, alguma coisa assim, que eu nunca decoro, mas é 20, quase 27%. Aqui, nós vamos fazer 1% apenas para um teste que o governo vai fazer, para fazer uma medição de toda essa movimentação e conseguir, a partir dessa visualização nesse ano teste, né, de 26, entender, né, quais seriam, então, as bases mais adequadas para que ele, governo, não perca a arrecadação, ok? E que também, de certa forma, não aumente carga tributária para o contribuinte, ok? Isso é o acordado, beleza? O que vai acontecer nesse primeiro ano de 26 com esse 1%? Esse 1%, que o Diego estava falando, ele vai ser compensado do PIS e COFINS. Tá? Então, não é esse 1%, não é, tenho mais 1%. Não, ele vai ser abatido daquilo que você tem a recolher do PIS e COFINS normal, porque o PIS e COFINS, ele permanece. Tá? Olha só, a linha do PIS e COFINS, tá vendo? Ó, ele será extinto em 31 de dezembro de 26. O PIS e COFINS sai da jogada, ok? Então é o primeiro que vai sair do barco, é o PIS e COFINS no fim de 26, ok? E durante esse período de transição, esse 1 ano de transição, esse 1% do CBS e IBS vai ser compensado no recolhimento que as empresas farão, né, do PIS e COFINS, ok? Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Agora, para nós, aonde vai pegar? Vamos lá. Para 26, eu tenho que emitir nota com tags de CBS e de IBS. Eu tenho que ter determinação dessa alíquota, mesmo que ela seja fixa, ela tem que vir de algum lugar. E as conditions precisam estar preparadas na ordem de venda, no pedido de compra, para conseguir demonstrar esse imposto lá nos nossos documentos. Então, aqui, olha só. E na Então, DANF também, né? e na DANF também, perfeito. Na DANF tem que ter os campinhos, os tags, toda. O Gerley chegou aí. O Gerley não tinha te visto, desculpa. Tem nada. Então, eu preciso ter as tags todas preparadas, tá? Na NFE, tudo, para fazer a emissão desse cara 1º de janeiro de 26. Ou seja, o trabalho tem que ser feito este ano, ok? Tem que ser feito este ano. Então, a demanda. Gente, é só vocês pensarem que 100% dos clientes SAP Brasil vão precisar fazer isso. Tá? Todo mundo vai ter que fazer de algum jeito, Elson, tá? Diga. vai Diga, ter que Jair. alterar XML para... O PI, ele perde manutenção em 27, né? Eu acho que isso vai ser já um ponto impactante para poder considerar isso via SAP, né? Com PI Uhum, e GRC. sim. GRC cai fora, né? Tá aí falando. Ele sai da jogada. O pessoal de GRC pode ajudar mais aí, mas tem o prazo exato. O DRC assume isso, se eu estou enganado, né? Exatamente. 27. 27 é o último prazo Isso do mesmo, GRC. final do ano agora, Exatamente. Isso aí. final do Dentro do DRC. ano, o GRC sai e só o DRC. Então, Inbound e aqui, outbound. esse período aqui que eu estou colocando em vermelho é que tem que ser tratado isso, certo? É, Dentro do ano de 26. Em 26 eu tenho que entrar emitindo nota com CBS-IBS, calculando CBS-IBS com 1%, alíquota base, alíquota provisória, e durante 26 tem que fazer toda essa transição. Quem está no GRC vai perder essa possibilidade aí, não sei se vai fazer mudança, enfim, aí cada projeto vai direcionar, tá? Mas também eu vejo que vai acontecer nesse período aí de 26 e 27. Beleza? Bom,
Diego, você quer comentar alguma coisa? Você estava falando dos milestones, dos 3 momentos mais críticos. O primeiro momento é agora, né? É o que eu tinha falado dos gapzinhos que a gente vai ter no meio do caminho, né? Isso. Os períodos que, em tese, a gente não vai estar atuando, né? Tá, eu acho que o primeiro é agora, 25 a gente vai ter que trabalhar nisso. 26 a gente vai ter a preparação para começar a entrar realmente na redução gradual ali do CMS, do ISS. Então, acho que são 2 pontos importantes aí que vão realmente exigir um pouco mais de carga, tá? Bom, fala. Esse cronograma teu ficou muito bacana e talvez assim olhando para projeto, né, Elton, quem for Uhum. entregar projeto esse ano já tem que, porque muita gente vai entregar projeto em novembro, Sim, dezembro, janeiro, já tem que incluir isso aí, porque era uma coisa que até o ano passado a gente não estava dando muita não bola. estava nem pensando nisso, né? Então, Ok. Bom, é fundamental isso, tá, gente? Aí o que que a gente vai ter aqui, ó? 27. Entra o nosso amigo IS, ok? O IS entra aqui. E o IPI também, ó, no final de 27, ele começa a atuar com alíquota zero para produtos não fabricados na Zona Franca de Manaus, tá? Ou área de livre comércio. Então, ele vai passar para alíquota zero, ok? Passar para alíquota zero, entenda-se, ele não foi extinto, tá? Ele não foi extinto. Ele continua valendo, porém trabalhando com alíquota zero. Quando a gente fala de extinção mesmo, é lá no final. Ahn, e a partir daqui, ó, de 29, então, eu acho que esse período, não sei se eu estou enganado, mas eu acho que esse período de 27 a 29, a gente vai respirar um pouquinho. Tô certo? Acho que a gente respira um pouquinho. Acho, O tô que vai chutando. ter, o que vai ter depois, quando chegar perto de 29 ali, é começar a preparar Manutenção. a manutenção, né? É. Então, eu acho que vai respirar um pouco, mas em 28 para 29 a gente vai começar a falar disso aqui, ó. Opa, perdão. Aumento gradual, ok? Da CBS e da IBS, e a redução gradual do ICMS e ISS. O que que vai acontecer? 10% ao ano, tá? A gente vai baixando 10% aqui, 10% aqui, 10% aqui. A gente vai tirando, né? Vai tirando alíquotas do ICMS e do ISS e colocando alíquotas na IBS e na CBS. O que que vai acontecer com essa transição? Como o Diego falou agora, manutenção. A gente vai ter que vir lá uhum. na tabela J1 Betax e meter a mão e trocar as alíquotas do ICMS. Ah, reduziu 10%, faz a conta, vai uma alteração em massa e troca. Ok? E o inverso também é verdadeiro para CBS e IBS. Ah, vai subir, não é mais 12%, agora vai para 15%, vai lá e dá manutenção. Então, a gente vai ter um aumento gradual, CBS e IBS, e uma redução gradual, ISS e ICMS, durante todo esse período aqui, ó, tá? 2029 até 2033, quando aí definitivamente saem fora o ICMS e o ISS. E aí entramos na realidade da reforma tributária, tá? Aí que a gente falou, né, vai ficar fácil, mas antes de ficar fácil vai ficar difícil, ok? Mas isso aqui é importantíssimo para planejamento, né? Quando você conseguir fazer um planejamento, conhecer bem o teu negócio, o teu ERP, entender o que que você tem lá dentro e conseguir trabalhar essas questões de uma forma planejada, inclusive com recursos, né, com pessoas especializadas alocadas para fazer esse tipo de trabalho, acho que a gente consegue trabalhar isso. Obviamente que é um volume grande, né? Mas é viável. A gente está começando a enxergar o que tem que ser feito, tá? E o trabalho também, Nelton, porque entre anos tu vai ter documento cheio e vai ter documento com 10%. Então, Uhum, todo ano tu vai ter dois tipos no mínimo, de situação. sim, é por aí. Bom, esse é o nosso período, é onde a gente vai conviver com esse assunto, né? Até 2033 aí, com certeza. E aqui só fechando, né? Eu costumo sempre dizer isso, e para mim não tenho muita dúvida, que a questão chave está aqui, ó, convivência, tá? Uhum. Enquanto a gente tiver convivência, novos e velhos, a gente vai ter certas dificuldades, sabe? De extrair informação do sistema, precificar. Eu acho que é onde a gente vai ter que realmente entender.
e entender realmente só quando a gente começar a ter a visão full, completa, né, de tudo aquilo que vai acontecer. Mas é um período importante essa transição. Bom, algum comentário, gente? Aqui os Eu pontos de gostaria de, atenção. eu Diga. gostaria de fazer um comentário. Fala, Jorge. Eu estou acompanhando aqui todas as resoluções, porque o pai da reforma tributária é o Luiz Carlos Fleury, né, que é um deputado lá federal, do lado do Paraná. Tá. E a informação que eu acompanhei com ele é que está sendo feito um investimento muito grande para poder unificar algumas Cefaz, que hoje nós temos umas 8 ou 9 aí. Eles querem unificar ter pelo menos 3. O outro ponto que foi colocado é que ele pretende, com o investimento que vai ser feito no desenvolvimento e controle da apuração da reforma, ele quer antecipar, tá, as mudanças de 2030, 31 até 33 para 2027. Tá? Isso vai trazer um grande impacto. Por quê? Dependendo do segmento de mercado da empresa, eu, por exemplo, trabalho num grupo que são várias empresas, são quase 30. Então, o que acontece? O volume da nossa carteira de pedidos é muito grande. Então, com essas transições que nós teremos de 2026, por exemplo, até 2029, vamos abreviar, o que fazer com a carteira? Porque não é só tratar a precificação, é cuidar da carteira também. Porque os impostos são contabilizados, vocês sabem que tem as contabilizações. Com a entrada da CBS, IBS e o IS, a gente também vai ter que fazer um controle contábil. Então, como tratar a carteira? Hoje, o nosso maior incógnita é essa. Porque a funcionalidade a gente vai trabalhar para colocar no prazo. Mas cuidar da carteira, hoje, para nós, está sendo um grande desafio, porque a nossa carteira é extremamente grande. E às vezes pode ter uma carteira de um ano, né? Quer dizer, como é que vai ficar isso ao longo do período todo? Vai ter 2 tipos de imposto? O planejamento por exemplo, tem financeiro o do cara segmento vai de ficar... construção. Segmento de E a construção tem construção obra que vai 4, 2, 5... 3 anos. Eu tenho 15 mil pedidos. E o cara vai contabilizar 2 coisas para o mesmo pedido, vai comprar cimento uma taxa e depois cimenta outra em outro pedido, né? É um belo desafio, como o Elton comentou. Para mim é onde vai pegar. E cada negócio vai sentir de um jeito, né? Cada segmento vai sentir de um jeito. Tem um outro ponto, Elton, Fala. que uma empresa global tem um probleminha aí, quer dizer, algumas empresas. A aplicação dessas notas, elas têm um support package mínimo, né? Mínimo. Então, se a empresa global está num outro support package, ela vai ter que antecipar a elevação do padrão de support package, e isso pode ser um problema nas empresas aí, né? Empresas globais devem sofrer com isso também. Sem dúvida. Eu vou comentar isso daqui a pouco, tá? Eu vou chegar nas notas, já estou próximo delas aqui. É só para fechar essa questão da reforma como um todo, tá? Como eu disse, eu não quero discutir lei, eu não sou especialista nisso, mas tudo isso que a gente falou traz impactos, e às vezes alguns impactos que a gente nem enxergou ainda, né? Mas essa questão, né, pontos de atenção, o controle para tomada de créditos, não sei ainda como vai ser isso, tá? Não está claro ainda, não está fechado, né? A própria operacionalização do split, né? Processos financeiros onde hoje não há emissão de nota, tá? Existem alguns processos financeiros, não lembro onde que eu vi alguns exemplos, me listaram uma vez uns exemplos bem legais de processo financeiro onde não tem emissão de nota fiscal, até para o pagamento de aluguel, vai incidir, né? Os impostos novos, mas eu não tenho um documento fiscal emitido, como é que vai ser? Não sei dizer. Em paralelo, tem a questão do CNPJ, tá? O alfanumérico, que vai entrar também, faz parte do pacote e não sabemos nada ainda. Vai ter nota da SAP para isso, vamos ter que aplicar, enfim, vamos ter que mexer, em algum momento vai acontecer. Tá? E aí eu separei aqui para baixo, isso que a gente estava falando que o Jorge falou agora, né? Questões de análise, né, do que você vai ter em cima das tuas bases atuais, dados mestres, parâmetros fiscais atuais, tua carteira, mapeamento dos cenários.
Aplicação de nota, até coloquei em amarelo aqui indiferente, mas a aplicação de nota é o mais fácil. Mais ou menos, né? Depende da versão, vamos falar disso já já. Mas teste de cenários, impacto em outras áreas, né? Em compras, em fluxo de caixa, em contratos, precificação, a própria área fiscal e contábil, rotinas de fechamento. Então tem muita coisa, né? Se a gente for avaliar, isso, muita gente está falando isso o tempo todo. A reforma ela não está impactando, não é só uma questão focada em impostos, né, mas é focada em processos de negócio dentro da companhia. Isso certamente traz uma série de impactos em outras áreas. Então, E Tom, às vezes a gente ainda não parou para ver, né? Fala, Cláudio. essa parte que você comentou, que existem situações onde não existe emissão de nota fiscal, como, por exemplo, um aluguel, né? Dentre outros cenários. Eu acho que Tem isso, as empresas vão ter que fazer uma revisão total de tudo aquilo que ela ou paga ou recebe dentro desse Sim. ponto da nota fiscal, emito ou não. Ele cai aqui, né, Claudião? Ó, mapeamento do Isso, cenário. perfeito, é isso mesmo, boa. Não tem como escapar. Ó, se essa operação hoje não faço nada com isso, eu faço um lançamento em FI. Ok, e a partir de agora? Vai haver uma tributação, eu tenho que ter um documento fiscal? Eu não tenho a regulamentação disso ainda, não conheço. Não sei como vai ser. Integrações, né? Tem muita empresa que tem Integrações. sistema de compra externo, né? Sistema de Uhum. Eu vou até e-commerce. responder Você vai a ter que ter. questão de um colega aí que perguntou sobre substituição tributária. Referente à substituição tributária, o que foi colocado é que a substituição tributária só vai existir para segmento de bebidas e cigarro, tá? Os demais não vai ter mais. Você vê, já tem alguma definição nessa linha. Então, a gente talvez ainda tenha que conviver com isso, né, em alguns segmentos, em algumas áreas, tá? Eu estava vendo hoje, acho que foi ontem, eu estava vendo Peraí, gente. Vou mutar aqui. Eu estava ouvindo ontem um tributarista falando sobre empresas de varejo, tá? Por conta exatamente da substituição tributária, tá? Por quê? Porque tem uma vasta gama de materiais, vários deles se aplica e não se aplica, e outros que sim, outros que não. E o varejo, por exemplo, um supermercado, gente, o cara, imagina o que ele tem de itens lá dentro que é sujeito à substituição. Então, esse controle é maluco, tá, gente? Não sei onde é que a gente realmente ainda vai ter essa definição, a gente tem que discutir isso, né? A coisa vai ter que, a área fiscal vai ter que estar muito bem atualizada com relação a isso e depois orientar, né, toda a consultoria ali para se fazer a configuração, tá? Mas esses são os pontos de atenção que eu queria colocar, tá? Eu vou entrar aqui na parte das notas, tá? As informações, coloquei fontes de informação, eu quero mostrar uma para vocês, não sei se todos conhecem. Aqui é a parte da Câmara, Senado, Planalto, beleza. Sites públicos. Esse cara aqui, eu não sei se todos chegaram a trabalhar, entrar em contato com esse Work Zone da SAP. Eu não sei se todos tiveram acesso, tá? É necessário trabalhar acessando com o S-User, tá? Então a gente tem que entrar com o S-User, e depois você pede autorização, etc. Mas dentro desse Work Zone é basicamente o site, a comunidade aonde a gente está discutindo isso juntamente com o desenvolvimento da solução com a SAP, tá? Então aqui dentro, eu vou entrar, vou navegar lá já. A gente tem essa área aqui, ó, que é o Tax Reform on Regular Change Manager. O que que a gente tem aqui dentro? A gente tem a agenda. A gente tem todo o timeline da SAP para a entrega das soluções. Agora eu já estou virando um pouquinho o canhão aqui para o sistema mesmo, para a gente falar um pouco de SAP, tá? Quer ver? Ó, eu vou entrar lá, vou navegar para dentro desse site aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Espera que ele abriu um outro lugar aqui. Só para mostrar onde é que isso está e que tipo de informação a gente tem. Digo porque se vocês não têm acesso, pode-se pedir o acesso. Eu vou entregar esse documento já já, vou mandar o PDF aqui no chat para vocês baixarem, tá? E aí vai ter esses endereços aqui para vocês entrarem lá. É só entrar, tem que ter um S-User, entra com o da empresa, entra com o da consultoria, pede o acesso, porque aqui vocês vão acompanhar em tempo real o desenvolvimento da solução pela SAP, tá? Espera lá, deixa ele carregar aqui. Esse Build Work Zone. Dentro desse cara, tá?
A gente tem aqui o tax reform, tem o chat ali onde a gente discute, né? Tem gente que joga dúvidas lá e é bacana porque são dúvidas de negócio pertinente ao dia a dia, né? Então aqui ele, ó, esse ponto aqui, ó, tá? O change manager é o gerenciador da mudança em relação à reforma. Quando a gente entra aqui, ó, deixa eu até mostrar no outro slide logo na sequência. Olha só. É onde a gente vai entrar dentro desse tax reform aqui, onde ele mostra, né? Se ele carrega rapidinho. Aqui, ó. Tá? Ele me diz o que que é, informações gerais, tá? Diz o que que é a questão da reforma, etc, etc. Ele coloca aqui as leis que embasam, né, toda essa mudança. Aqui ele já tem, inclusive, esses 3 últimos links aqui, são das notas técnicas que tratam da mudança do layout da NFE. Tá? Então aqui a gente já consegue também navegar para esses documentos e a gente já ter esse ponto de vista aí na nossa manga, tá? O legal é isso aqui, gente, ó, timeline. Ok? O que a gente tem no timeline? Ó? Ele coloca aqui o que foi acontecendo ao longo dos dias, né? Ó, 11 de fevereiro saiu alguma coisa. Aqui, por exemplo, tem, ó, aqui foi 17 de janeiro que saíram as notas. Tá aqui, ó. 17 de janeiro saíram as notas. Então, você consegue navegar para esses caras e olhar o que está acontecendo. Deixa eu navegar para qualquer um desses daqui, ó. A gente tem a visão dos produtos, tá? Produtos. Então, ele tem S/4HANA Cloud Private Edition, o Public Edition, SAP HANA On-Premise. As dúvidas que muita gente pergunta, e soluções para o ECC, para a Tax BRJ? Tá aqui, hein, gente? Olha só. Se eu descer aqui, quer ver, ó, deixa eu só pegar esse cara aqui, ó. Olha só. Para o S/4HANA, solução de Tax BRJ. Para o S/4HANA, solução de Tax BRA. Qual é a previsão? 31 de março. Aqui, ó. Essa é a previsão. Está planejado para 31 de março, ok? Se eu descer um pouco mais, eu vou ver outros produtos aqui. Eu vou ver o ECC, por exemplo. O ECC, ele tem previsto sair alguma coisa para Tax BRJ? Tem, está aqui. Só que não tem data. To be updated. Ok? Mesma coisa, ó, ECC Tax BRA. Tem previsão de sair alguma coisa? Tem. Está aqui na lista. Mas não tem data. To be updated. Então, é por aqui que a gente consegue acompanhar. Quando você navega, ele vai dizendo aqui o que tem planejado, o que já foi feito para esse produto, o que já foi entregue, ok? Então, é bem interessante a gente acompanhar por aqui, tá, gente? Então, se vocês não tiverem o acesso, o link estará na apresentação, ok? Perdão. O link estará, eu vou mandar no final, terminando aqui, eu já mando o PDF pelo próprio chat aqui do Zoom, ok? Vocês vão entrar nesse cara aqui com o S-User de vocês, pedir autorização, ok? Aguarda que um dia o pessoal libera, ok? E a gente consegue ter as atualizações em tempo real, tá? Então aqui dentro, no dia que sai a nota, eu recebi o e-mail, falou, ó, saiu a nota lá, beleza, ok? Entrando lá, já baixei as notas no primeiro dia que ela saiu mesmo. Então, é legal a gente ter essa comunicação direta, porque é a partir daqui que a gente tem o desenvolvimento da solução para a reforma pela SAP. Tá? Então, aqui, o time de desenvolvimento está diretamente ligado a esse work zone aqui. Tá? É bem interessante e eu recomendo todos a entrarem, se cadastrarem e acompanharem efetivamente o desenvolvimento das notas, dos produtos, das soluções aqui. Tá? Acho que é importante. Tá bom? Eu vou passar isso daí já. Já mando o PDF para vocês aí no Zoom, aí vocês podem baixar. Então, isso que aconteceu no dia 17, foi quando saíram as primeiras notas, né? Só que as primeiras notas, gente, se a gente for ver, eu vou mostrar aqui para vocês, foi muito cru. Não deu para ter não deu nem para esquentar os motores. Eu não sei se alguém já implementou, tá? Eu já implementei em 3 lugares, tá? E inclusive com comportamentos diferentes por conta de serem versões diferentes. Mas eu já vou dizer o que eu enxerguei, o que eu entendi em relação a essas primeiras notas, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar as notas aqui, ó. No dia 17 de janeiro saíram essas notinhas aqui, ó, tá? A primeira, que foi essa figurinha aqui, ó, Reforma Tributária, Diretrizes de Entrega. Ela foi meio que substituída por essa outra, que saiu recentemente, dia 30 agora,
que fala do suporte package mínimo para fazer a implementação. Então, gente, essa questão do suporte package mínimo, que é até que o Marcelo comentou, esse é um ponto de atenção. Para mim, foi isso que a SAP quis dizer. Olhe, presta atenção, porque assim, quem está atualizado, a implementação das notas vai ser bem mais suave, mas quem tiver numa versão muito antiga, talvez encontre grandes problemas de atualização, talvez até tenha que fazer um pequeno upgrade, uma subida de suporte package para conseguir entrar no mínimo e poder fazer, então, a implementação dessas notas, ok? Então, essa nota foi apenas informativa, falando dos packages, já vou mostrar ela. E essas outras duas que eu estou pondo em vermelho aqui, ó, de fato foram as notas que foram implementadas e que criaram e alteraram objetos no sistema. Pouca coisa, hein? Mas vamos lá. A primeira notinha que surgiu, aquela 3561376, ela fala um pouco disso, tá? Eu coloquei aqui algumas discussões, mas a mensagem ela se resume a esse ponto aqui, ó. O nível mínimo de suporte package que você tem que estar. Se a gente está no HANA, as últimas versões, da 2020 para frente, que dá 1909 para frente, estamos sossegados, praticamente, tá? Quer ver, ó? Olha só, acho que dá para ver melhor aqui, ó, tá? Olha o que acontece aqui, ó. Daqui para cima é HANA, tá? 1709, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. A gente não tem quase que problema nenhum. Partindo da 2020, veja só, o suporte package mínimo é o 0, tá? Então aqui eu não tenho grandes impactos. Agora, se eu tiver no ECC, tá? Aí vai começar a depender, né, do nível que eu estou, 618, 617, 606, 605 e o suporte package. Eu implementei uma empresa que estava aqui, ó, tá? A gente fez anteontem isso. Na 618, a gente estava lá no suporte package 18, se eu não estou enganado, ou 19, eu não lembro mais, mas perto disso, ou seja, estávamos superior ao mínimo. A implementação nesse ECC atualizado foi totalmente simples. Foi diferente das duas implementações que eu fiz em HANA, ok? Foi diferente, mas foi simples, tá? Foi simples. O caminho que ele fez no ECC foi um pouco diferente. Ele teve alguns comportamentos diferentes e puxou algumas notas de pré-requisito ali. E as notas de pré-requisito você consegue consultar na própria nota ali do SS Note, você consegue puxar os pré-requisitos, dá para ver isso facilmente. O fato é, você estando dentro dos mínimos, os suporte packages mínimos, o impacto da implementação dessas primeiras notas não foi nada gritante, ok? Agora, se a gente estiver muito para trás, eu não sei aí, obviamente, cada cliente vai ter o seu momento, o seu ponto, né? Aí talvez a análise fique um pouquinho mais complexa, por conta até do exemplo que a gente teve aqui, né? Falou, olha, projeto global, quem é o gestor do sistema, sei lá, é fora, e a gente, puxa vida, eu não tinha programado um upgrade esse ano. E agora? Se eu não faço o upgrade, eu não consigo implementar as notas. Então, é um desafio que surge aqui, tá? É um desafio que surge aqui, tá? Então, não é que eu tenha muitas notas de pré-requisito, depende de onde você está. Se você estiver lá atrás, com toda certeza, eu vou ter que subir a versão para conseguir implementar o mínimo. No HANA, tá? Eu fiz uma implementação na 2021, 2022, 2021 e fiz uma aqui, ó, na 618 da ECC, tá? Essas 3 aplicações que eu fiz agora recentemente essa semana. Mas Todas subiu para funcionaram bem. produção, não? Diga, oi? Chegou a ir para produção ou Foi, está só foi. em dev? Não, foi para produção, mas assim, sem impacto nenhum, porque foi só criação de objetos. Eu vou mostrar aqui já. Ah, ok. Não deu nada, assim, suave. Porque foi tão pouco, gente. Deixa eu mostrar aqui que vocês vão ver. Fala, caramba, não é possível, né? Essa nota, a 2901, tá? Quando ela saiu no dia 17 de janeiro, ela tinha uma versão 1, onde a gente criava um report, e esse report, após a aplicação dela via S-Note, ela rodava esse report, ele criava alguns objetos. Aí eu fui implementar a primeira vez, né, semana passada, num HANA, tá? Ah, 2021, e aí o que aconteceu?
já tinha uma versão 2 da nota. E o comportamento que eu tive na implementação do HANA foi diferente. Esse report nem apareceu. Eu falei, uai. Aí fuçamos e encontramos que a versão 2 da nota, ela deixa esse reporte mantido somente para o ECC. No HANA, eu já não preciso mais desse reporte. Ele já vai lá e cria os objetos de forma automática. Então já houve uma mudança na versão 2 da nota. E não é que eu fui consultar essa nota hoje, ela está na versão 4 já, não vi o que alterou, mas já estamos na versão 4 da mesma nota. Então, alguma coisa já foi mudada nela, tá? O problema de ambiente global é convencer os outros, convencer o mundo inteiro a botar um novo support package, né? Claro, claro, você impacta todo mundo. Não tem jeito, entendeu? Vai ter que pagar a conta, né? Não tem jeito, cara. Boa noite, Elton, tudo E bem? o budget para Opa, implementar o upgrade. sim, O único ponto importante com relação a isso é que daqui 5 dias vai fazer um mês que a SAP liberou essas notas. E a gente isso. nem precisa dizer o quanto tem empresas que não moveu uma palha até agora, né? Então, Uhum, realmente, essa parte a gente já vem falando há um tempo, essa questão das notas, porque a hora que for começar o projeto mesmo, se tiver que ainda pensar em nota, aí vai complicar demais. é. Bom, é ponto de Então, atenção também, tá, gente? o recado é comece agora, não importa a versão Exatamente. E que o for, global vai ter comece, que entender, né? O pessoal vai ter que. vai. O tamanho Até, da modificação, né? Isso não é um a- tema novo, né, no Brasil. até, Até eu não me Jarley, lembro quem que foi o colega que falou a respeito do Luiz Carlos Rauli, esse cara é de Londrina, Elton, eu conheço ele, eu sei. o Uhum, deputado. E eu até estava vendo a data que ele tinha. Esse assunto é desde 2016, pessoal. é, tá Tem rodando muita já há É, muito tempo, empresa que já acompanha isso há muitos anos, né? Então, sim. Ô, Elton, deixa eu só, Fala, Cláudio. só, só aproveitar, tudo bem? É o seguinte, eu sou de uma consultoria, né, bem grande aí, e a gente Uhum, tem implementado para um cliente farmacêutico em sandbox, tá? Então, a tá. gente tem feito tudo no sandbox, a gente até atrelou isso a um Tex Engine, o external Tex Engine que a gente tem global, Uhum, por conta disso, né? Porque se eu migro para Q, depois os caras me reclamam que eu tenho que mover para sim, sim. P, Uhum, e é o mundo inteiro, o mesmo objeto, então a gente está fazendo em sandbox. Na sua visão, a gente vai ter muito mais versões, né? Então, uhum. talvez eu mantenha em sandbox por enquanto seja melhor, porque eu estou fazendo FUT, né? Então, para mim, eu tenho que mover change, é um processo muito burocrático. Será que é a melhor escolha? Cara, por enquanto eu acho que é, Cleber, porque a gente não tem a visão do todo ainda. Eu não sei ainda o todo. Eu tô, assim, mas muito ansioso esperando as notas do fim de março, tá? Porque as notas do fim de março, a SAP, quando ela fez aquela apresentação em dezembro na ZUG, ela falou, não, lá a gente vai liberar os objetos para pricing, né? Então se falou de condition, de sequência de acesso, mas eu acho que é muito mais do que isso, porque possivelmente você tem a método, você tem a alteração de programa, você tem que fazer integração com os programas de nota fiscal, enfim, alguma coisa adicional vai vir. E aí, a hora que você implementar isso, talvez esse é o momento em que você vai conseguir fazer teste. Hoje eu não consigo fazer teste ainda com o que a gente tem Sim. nessas notas aqui. Não tenho nada para testar aqui. Então é cedo, né? Tipo assim, nós levamos lá para a produção no cliente? Levamos, porque não tinha realmente nada para acontecer. Agora, é, isso vai depender muito do ambiente que você está vivendo, né? Tem empresa que não vai permitir fazer isso enquanto você não tiver a solução rodada e testada, né? Não vai Mas, permitir subir. Nelson, Diga. a princípio essas notas não afetam nada da situação atual. Tu poderia colocar Não, direto não. deve Pode, QA. poder pode. Não tem problema nenhum. O que que ela, até falando já direto aqui, ó, ela criou o quê? Grupo de impostos, tá? Ela criou a abertura de campos nas estruturas, tá? Deu manutenção nos tipos de imposto em visão, tá? E só, na tá? prática, Elton, a gente pode separar a solução em dois: motor de Pode. cálculo e nota fiscal. Tudo que é Uhum, referente à nota fiscal foi entregue agora. Então, criar uma nota writer de entrada ou saída, e quem, por uhum, exemplo, está no DRC e já implementou as notas referentes à emissão de nota de venda, né, de saída, já dá para uhum, testar sem aprovar na Cefaz, obviamente, preenchimento em uhum. XML. Mas podemos dizer isso, nota fiscal está pronto.
O que falta agora? Inteligência, motor de cálculo para preencher essas notas fiscais através Sim, em de, SD da VF de aplicação, né? em MM via Miro, né? De Ou aplicação. também isso aí. Tá? Mas É isso a que ele fez, casca ó. de nota está Ó. pronta, né? Ele preparou ali a nota fiscal para receber esses valores, tá? Essas conditions, né? É, já para os três impostos, CBS, IBS e o IS. Deixa eu mostrar aqui, estou chegando no próximo aqui, já vou explicar esses carinhas aqui. Ele gerou, a nota entregou alguns BC7s, tá? Esses BC7s foram carregados, tá? E fez algumas alterações nesses reports, tá? E funções, que é o quê? A preparação, até tem uma foto aqui, como o Diego bem falou ali, é a preparação para recebimento dos valores na nota fiscal, tá? Então aqui, ó, ele inseriu, essa foi a aplicação da nota, ele inseriu esses carinhas aqui, ó. Os tax groups, né, de IBE, o IBS-M, que é o IBS municipal, o IBS-S, que é o IBS estadual, e CBS e IBS. Então ele preparou o terreno para receber essas informações na nota, só isso, tá? Ah, e aqui, acho que eu já tenho aqui, ó. Dentro, quem quiser ver, né, isso aqui, eu poderia até mostrar no sistema, mas é tão pouca coisa. Isso foi carregado por um BC7, na própria J1B Tax, preparação da condição, tipos de impostos, né, ele populou essas tabelinhas aqui. Ó, ele criou 3 tipos de impostos para a CBS, uma sendo dedutível, outra não dedutível e outra a pagar, ok? Para o IS, dedutível e a pagar. E para o IBS, que foi um pouquinho mais longo, né? Ele criou. Opa, deixa eu fazer diferente. Ele criou o IB1M e IB1S, que é o dedutível municipal e estadual. Depois, o IB2M e IB2S, que é o municipal não dedutível e o estadual não dedutível. E, por fim, o IB3M e o IB3S, que é o municipal e o estadual a pagar. Tá? Inclusive, essas traduções não vêm, tá? Eu que coloquei, eu que defini as traduções aqui, porque ela roda o BC7 em inglês, não sobe texto nenhum, a gente acabou colocando um pouquinho na mão mesmo, tá? Mas ele criou esses caras, olha só, os tipos de impostos e os grupos de impostos. No fim, o que a nota criou, além das alterações nas funções de nota, foi isso, para ele poder receber. Então dá para criar o quê? Qual que é o teu teste? Criar uma nota writer, tá? Foi o que a gente até fez aqui, ó, uma nota fiscal writer criada no sistema, mostrando aqui que eu consegui colocar aqui os tipos de impostos, tá? CBS, IBS para minha nota manual. Tá? Essa que foi a ideia. Então, assim, é muito pouco ainda, tá? Óbvio que a gente tem um chão ainda para percorrer. E eu espero realmente isso aqui, ó. As estruturas do esquema de cálculo, as conditions, sequências, códigos internos, tipo de imposto, sei lá o que mais vem. Mas essas que são as notas que vão começar a dar um pouco mais de corpo realmente para a solução. E aqui vai começar a dar mão de obra, né, gente? Que aqui, assim, você pode rodar BC7 para criar condition, pode rodar BC7 para carregar os elementos técnicos ali, mas na hora de encaixar o bichinho lá dentro das pricings, aí é cada um por si, né? Certo? Ô Elton, boa Diga. noite. É o Peterson, Boa tudo noite. bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, não sei se você ouviu falar, mas atualmente eu estou atuando com o Isoil, né? E as tabelas, elas são diferentes para cadastro de conditions e cadastro até mesmo dos impostos, né? Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Cara, tem solução aqui na timeline. Eu vi hoje isso aqui. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Ó, Tax Reform, Yes Oil. Tinha visto mais um. Onde que foi? Tem, aqui, ó. Ele tem previsão, não sei qual que é a versão que você tá, é ECC ou HANA? Não, estamos na HANA 2022 e Tá. é a Tax BRJ. Então, tem solução prevista aqui sim, tá? Então, a hora que você olha aqui no timeline, você falar ele tem previsto alguma coisa, então tem solução para sair. A única questão é que não tem data ainda, to be updated. Então, de novo, cadastrem-se aqui, acompanhem por aqui, porque qualquer mudança, qualquer novidade que pinta, cai um e-mail lá para mim e eu já venho correndo ver o que que é.
É a melhor forma de se manter atualizado, porque aqui é onde está se dando vazão na solução criada pela SAP, tá? O pessoal está centralizando as informações aí Isso. nesse site aí. É fundamental, tá, gente? Assim, para a gente se manter atualizado, sair na frente, ou pelo menos sai uma novidade, você fala, ih, cara, vai pegar aqui, vai pegar, vai dar problema. Opa, levanta a bandeirinha. Eu já sei de muito antes, né? Muito cedo, eu já consigo saber por onde as coisas estão indo. Então, E aqui no Elton, eu vi EFC, uma pergunta no chat agora ali da Ariadne, que acho que é importante a gente falar eu não disso, tô vendo o pessoal. chat, hein? Fala Né, lá. eu vou falar aqui. É a Hum? respeito do que? Ela coloca a versão do sistema que eles estão e que tem previsto um upgrade em junho. E ela Uhum. até questiona se talvez fosse melhor deixar para fazer esse upgrade, enfim. É muito relativo isso. Por quê? Vai depender do tamanho, do porte da empresa, vai depender da quantidade de aspectos fiscais que envolvem, vai depender do segmento, vai depender se a empresa é global ou não. Por quê? Vou dar um exemplo. Se a empresa não tem uma complexidade muito grande, no aspecto principalmente em SD, que eu acho que é o que a gente falou de pricing, é o que vai pegar realmente bastante aí. Acho que vai tomar bastante tempo quem tiver bastante variação de pricings mais complicadinhas. Pode ser que 6 meses de projeto depois de atualização seja um problema. Apenas 6 meses, considerando que as notas serão liberadas no mês que vem. Então, Ariadne, eu acho que o mais importante nesse caso é, assim que chegar as notas, definir, né, o grau de complexidade de atendimento delas, porque muitas vezes num cenário desse, onde a gente não tem o muro sendo movido lá em janeiro, um mês de projeto vira uma eternidade, um mês a Sim. mais. Quanto mais uns 2 meses nesse caso, né? Imaginemos Uhum. aí que se a gente tiver notas liberadas em 31/3, que é a previsão, a partir de abril a gente pode iniciar esses projetos, né? Uhum. É, Então, 2 meses num cenário desse é bastante, mas é muito, muito caso a caso, porque eu também entendo que dependendo do porte da multinacional, é impossível você fazer um upgrade em um mês, 2 meses, porque é muito teste de regressão envolvido, é montagem de time. Então, é muito complicado dizer que vale a pena esperar, né? Por outro lado, tem empresa que não vai Relativo. ter opção, vai ter que esperar, porque às vezes um processo de upgrade é o tempo que vai demorar mesmo, e não tem muito para onde correr, né? Aí vai ter que compensar depois no próprio projeto da aplicação das notas e os testes, né? Que vai ter muito teste em todas as empresas. Uhum. Então além da incerteza que a gente tem sobre o que a SAP entregará mês que vem, a gente ainda tem essa. Mesmo a SAP entregando algo relativamente descomplicado funcionalmente, né? Dentro do nosso entendimento, tem muita nuance aí para a gente conseguir falar se é possível, né? É bem caso a caso e depende do que chegará o mês que vem ainda também. Depende E o muito. caso mais, o que eu vejo como mais o fato complicador de tudo isso são as empresas que não trabalham com preço líquido. Uhum. Por exemplo, tem empresas que têm lista de preços que tem o PIS e COFINS dentro, que é um 9,25 dentro. Uhum. Essas empresas vão sofrer um bocado, assim, E vai ter que ter na minha manutenção em cabeça. tudo isso, né? Na precificação, nos É, documentos em aberto, nos é, contratos. é. Tudo, tudo. É Acho que fato. esse vai ser, acho que, um mais agravante. Uhum. Gente, só para vocês perceberem, no chat eu acabei de mandar a apresentação que eu estou mostrando aqui em PDF, ok? Dá para baixar aí. Mandei um link do YouTube que é a aplicação dessas primeiras notas, tá? A gente fez a aplicação das primeiras notas e eu gravei tudo, então eu montei um documentáriozinho ali, tá? Mandei já, tem um link lá. E coloquei também o nosso canal da Creative lá no YouTube, aonde este vídeo aqui será publicado, tá? Amanhã ele já está lá. Então eu vou colocar ele lá no nosso canal. Então, mandei 3 coisas aí, vê se todo mundo encontra aí. A apresentação em PDF para baixar, ok? Onde tem esses links, inclusive aqui para o Tax Reform, né, da SAP. Como é que chama lá? Build Work Zone da SAP, tá? Então tem o link para lá. Tem que entrar com S-User, não esquece disso. Pede o cadastramento, eles aprovam rapidinho, ok?
Mandei o link do YouTube, onde a gente está aplicando as notas, ok? Então a gente fez a aplicação dessas notas, mostrando, tá? Obviamente a gente fez isso num ambiente S4HANA atualizado, então foi fácil de fazer, só para vocês verem o trâmite, como é que a aplicação foi feita. Lá na S-Note, baixamos, rodamos os BC7, muito simples. E depois, por fim, coloquei o link do canal nosso do YouTube, canal da Criativo no YouTube, onde esse vídeo vai estar publicado a partir de amanhã, tá? E pode assistir por lá, ou compartilhar, enfim, tá? Só para deixar aqui. Depois fala se deu certo aí para baixar a apresentação, principalmente, tá? Dá uma olhadinha aí. Ô, E Elton, me ainda dá avisa. tempo de Fala, fazer uma Fábio. perguntinha? Com certeza. Então, pode ser até básica, talvez o Diego ajude aí também, que ele manje de RC, DRC. Então, Isso. a empresa que eu estou atualmente, ela é uma empresa de indústria de aço e a gente não fez ainda a migração para o DRC. A gente está no HANA 2020. Aí a pergunta Diego e Elton, vale já aplicar as notas ou a gente espera primeiro migrar o DRC e depois aplicar as notas? São coisas diferentes, tá? Quando Uhum, eu falei do DRC agora, eu estava dizendo aqueles clientes que já queriam testar a emissão de nota e ver o XML com os campos populados. Por que que eu disse DRC? Porque para o DRC já ia atualizar isso através de algumas notas, tá? Porém, independente da mensageria da empresa, que na prática a troca vai ocorrer efetivamente no final do ano, né? Na virada do ano. As notas precisam ser implementadas de qualquer forma, por quê? Porque são as notas referentes ao ERP, ao ECC, ao S/4HANA, né? Então, não tem essa necessidade, não, tá? Não tem essa amarração, vamos dizer assim. Desculpa, você falou que a tua empresa é GRC? ela está GRC ainda. Entendi. Quando for fazer o projeto de migração para o DRC ou para alguma outra solução, vai ter até um pré-requisito para que esse projeto possa ocorrer, que vocês já tenham esse lado do ERP implementado. Então, não Entendi. Então vale a pena, né, Diego? vale. Na verdade, não é nem vale a pena, não fique para trás. Não fique para Quanto antes trás, né? poder Não, começar, beleza. comece. Porque Não, como a bacana. gente falou, a partir do mês que vem, as notas que vão permitir a gente começar a brincar com pedido e ordem de venda vão chegar, né? Aham, E é ali que a brincadeira vai pegar mesmo, né? Essa sim. parte mais estrutural de nota, enfim, que é o que já está agora, né? Inclusive, vai Aham, ser pré-requisito para que o que chegar agora funcione, né? Sim. bacana. Ô, Elton, você pode mandar de novo aí que Mando. eu acabei logando em outro computador aqui, porque estava acabando a bateria. Aí se você puder mandar de novo no chat novo, não estou vendo os Espera aí que eu tô PDFs. fazendo já. Segura Por aí. favor, desculpa aí, né? Não, imagina, imagina. E obrigado aí, Diego, pela explicação. Espera aí Imagina. que eu já tô carregando aqui. Your computer. Espera aí que eu perdi o arquivo. Já Achei. mandei, Elton. Mandou? Já mandei. Gosto. Legal, obrigado. Beleza? Apareceu para todo mundo aí? Beleza. Conseguiu, Flávio? Opa, apareceu aqui, Elton, tô baixando. Beleza. Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu. Bom, gente, era isso que eu tinha para a gente bater esse papo aqui rápido, tá? Na verdade, assim, não é uma aula, não é nada disso, é só realmente compartilhar uma perspectiva, aquilo que a gente tem sentido em relação às dificuldades, as coisas que estão vindo. Para mim, eu tenho uma grande dificuldade com essa questão da informação não ser completa. Isso me incomoda, para ser honesto. Sabe? De falar, falta isso, falta aquilo, isso vai ser assim, mas não está claro, vai ser assim, mas não está definido. Então, assim, isso me incomoda um pouco porque dificulta demais a gente planejar, né? Então, eu estou querendo fazer o quê? Me manter o mais atualizado possível, tentando ler tudo, assistir a tudo que se fala, né, com relação à reforma, olhando impactos, tá? Para os clientes que eu atendo, inclusive, isso é o meu trabalho, eu tenho que fazer de qualquer forma. Mas tentar olhar o impacto e óbvio, né? Para a nossa comunidade criativa, de alunos, tudo mais, compartilhar essas informações fazem parte também da gente conseguir trazer um pouco mais também de realidade, né? Para quem ainda não começou, de repente alguém ainda não chegou, não vi nada ainda, não sei. Grande maioria das informações que eu coloquei lá no começo sobre a reforma, a maioria já conhece, já tem falado isso há algum tempo.
Mas o que a gente tem de realidade no dia a dia? A gente só fez as notas por enquanto, tá? Então, o que eu queria pedir? Vamos lá, deixa eu só repetir aqui antes de eu fechar. Primeiro, PDF da apresentação já foi no chat. Veja se todo mundo está ok, todo mundo conseguiu baixar, ok? Segundo ponto, eu mandei também um link da aplicação das notas do YouTube. Veja se apareceu aí para todos também. E mandei também no canal da Creative, o link do canal da Creative no YouTube, é onde este vídeo estará amanhã, tá? Finalizando aqui, a gente já edita, sobe ele lá e vai ficar público lá, disponível para todo mundo, tá? Então, gente, é assim, o grande objetivo era esse, era a gente poder fazer uma troca de ideias, por isso estão os instrutores aqui que têm experiências em outras áreas, né, somando essas experiências aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho. Deixa eu fazer de novo aqui, gente, ó, vou mandar outra vez, espera um pouco, para eu mandar todos os links para a gente, ó, tô mandando, esse cara que eu tô mandando agora é a aplicação das notas. Vamos lá, chat, aplicação das notas, é um vídeo da aplicação das notas, beleza? Foi aí. Vou mandar também o arquivo mais uma vez. Apresentação da reforma tributária, está aqui. Foi? Ok? E o canal da Creative no YouTube. Ô, Elton, Diga. perguntinha aí comercial. Vocês da Creative estão pensando em fazer algum treinamento, alguma coisa sobre isso, não? Oferecer algum treinamento? Não, ele vai ser inserido dentro da localização Brasil, tá? A gente vai colocar ele dentro, assim que a gente tiver corpo para poder colocar, né? E essa apresentação já está no curso da localização, mas como tem pouca coisa, isso que a gente acabou de falar, precisa ter um pouco mais de corpo. Eu preciso ter as notas de março implementada, conseguir fazer compras e vendas com os impostos novos, aí sim tem um corpo para a gente colocar. E aí Mas vai vai ser ser. divulgado. Ah, sim, sim, aí vai estar dentro da localização. Aos poucos a gente vai ter que transformar os cursos de localização, falar, ó, o PIS e COFINS saiu, vou ter que tirar esse tópico, não vai ficar lá mais. Entrou CBS, SBS, vou colocar ele para dentro. Então a gente vai fazendo essa transição, né, até que a gente consiga cobrir. E daqui a pouco fica tudo normal, né? Falou, ó, tá funcionando, a implementação é essa, a gente já sabe como funciona, a gente vai colocar lá dentro, tá? Então Ô, vai ser Elton, dentro do curso de uma mensagem localização. importante que eu vi que a Daiane até acabou de perguntar isso também aqui. Diga. Essa foi uma das preocupações que a gente teve. Tem muita gente, pessoal, principalmente para vocês que não estudaram localização ainda, tá? Tem muita gente pensando assim, eu vou deixar para estudar a hora que a coisa chegar porque vai mudar. O Elton já disse Ixi, isso lá no começo e é muito claro. Não vai mudar, nós vamos ter inclusão. É, é inclusão, não é vamos, mudança, é isso mesmo. vamos esquecer o tamanho dos projetos que vai ter, tá? Nós vamos incluir duas formiguinhas perto do que já existe, tá? Isso aí. A FCP, para quem conhece a FCP aqui, ela com certeza vai ter um corpinho maior, tecnicamente falando, do que essas mudanças que virão, tá? É, a principal ideia é que quem, principalmente com a alta, e depois nós vamos ter eu vou falar de um outro tema com vocês daqui a pouco, na hora que o Alton finalizar, mas a Uhum. alta demanda que vai ter em torno disso mais do que nunca é necessário a pessoa conhecer localização Brasil. Eu vou esperar a reforma chegar. A reforma não vai ser nada se a pessoa não entender tudo que já tem hoje, tá? Então, ali é nada, sinceramente, perto do que já tem. E nada vai mudar, tudo vai continuar. Nós vamos incluir neste ano Coisas novas. 2 impostos com alíquota teste, né? Então, Uhum. mas aprender teste, análise de impostos, é tudo a mesma coisa, nada, né? O jogo é o mesmo, tá? Uhum. Então, é, a Daiane acabou não dizendo ali o que, provavelmente por ela ter falado de pricing, eu imagino que ela está falando de SD. E aí ela perguntou ali qual que era o curso mais completo. Ela falou isso. Os É, cursos dos localização. nossos amigos Douglas e Cláudio, tanto localização SD quanto pricing. Tem os dois Isso. cursos, né? E um focado mais em pricing, outro mais abrangente, com o motor de cálculo e tudo mais, né? Uhum. Acho Legal. que a principal mensagem é que o que já existe não é que não é mais importante. Pelo contrário, nunca foi tão importante, tá? É verdade.
Gente, da minha parte é isso. Eu queria passar a bola para o Diego. O Diego vai falar uma questão aí sobre currículos, tá? Diego, explica certinho aí para a galera. Depois passa teu e-mail de contato. Vai lá. Tá bom. Seguinte, pessoal, bom, acabei de falar, né? O mercado vai se desesperar daqui a pouco tempo, né? Vai precisar de muita gente, a toque de caixa. E a gente sabe que, para quem já trabalha com SAP aqui, sabe que não é uma área simples de se começar sem experiência, né? Mas já pensando nisso, a gente já tem alguns parceiros que estão demandando isso, então eu estou com a iniciativa de organizar um banco aí de prioritariamente, tá? Prioritariamente, pessoas que já com experiência de key user, tá? Quando eu falo key user, pessoas que já atuam, tá? Como ou key user na parte de recebimento ou na parte de expedição, tá? Que tenham experiência em quê? Tenham experiência em análise de documentos, principalmente, tá? Então, vamos imaginar ali a pessoa que ela trabalha lá no recebimento, ela sabe analisar a abinha de impostos do pedido, ela sabe verificar o resultado de uma nota, ela sabe como tem que se dar esse resultado. Por que eu estou dando detalhes desse tipo? Mas a pessoa precisa entender de J1 Betax? Não. O objetivo é a pessoa que conhece em nível de key user. J1 Betax se a pessoa souber criar a exceção de imposto lá, já está bem tranquilo. E por que eu estou falando de key user prioritariamente? Porque, como a gente falou, os projetos vão demandar, e obviamente não vai existir consultores sênior no volume necessário, né? Mas esse perfil que eu acabei de falar é o perfil que mais atende àquilo que a gente vai precisar, principalmente para atender demanda de testes em cliente. Pessoas que tenham condição de sentar na frente de um cliente, entender o erro reportado por esse cliente, né? Desse cliente e trazer para dentro de casa para a tratativa, tá? Então, porém, Diego, é só para quem já é key user? Não. Quem acabou de sair do treinamento, conversei isso com o Cláudio na sexta-feira. Também tenho ex-alunos meus que saem do meu curso já sabendo muita coisa de localização, né? Tem pessoas que às vezes nem foram key user ainda, e a pessoa, não, eu dou conta. E vai existir, obviamente, um critério, uma entrevista de seleção. Então, quem se sentir apto de abrir um pedido de compras, clicar lá no botãozinho impostos e descrever o que precisa ali, em termos de análise de resultados, tá? Fica à vontade. Como eu falei, não é qualquer perfil, tá? Por quê? O volume do que vai acontecer demanda que o pessoal pelo menos tenha conhecimento já de análise fiscal, tá bom? Fiscal que eu estou falando agora é fiscal, análise de resultados, escrituração de notas, esse tipo de coisa, tá? Não reportes fiscais, tá? Então, quem de vocês aqui se sentir apto, eu vou depois passar Já um... passei o e-mail no chat já. Passou? Passei. Show, beleza, maravilha. Você passou o da Creative, isso aí a gente Passei. vai... Pode mandar que eu te encaminho, sem problema. Legal. Tá? Mas quem se sentir apto, Diego, eu não tenho experiência ainda. Acha que aprendeu bastante lá com o Felipão, com o Cláudio, com o Hack, com o Elton em localização, com o Douglas, manda, né? A gente pode ver, mas como eu falei, tá? Não essa organização é mais no sentido de quem tem condição de participar de projetos fiscais, no mínimo para ser o frente ali com os usuários, tá bom? Beleza, gente? E eu vou retornando o pessoal aí conforme o cronograma aí né, de alocação, conforme o pessoal for demandando e as necessidades de entrevista. Tá bom? Maravilha. Beleza. Obrigado, Diego. Pessoal, só para fechar, podemos tirar uma foto? Abre as câmeras aí para a gente fazer uma fotinha só para a gente encerrar aqui com todo mundo. Só o joinha de todo mundo aqui. Quem quiser pode abrir, só para a gente aparecer aqui. Aí. Só um minutinho, só um minutinho. Tem gente ainda passando Essa foi na perfume. surpresa. Tem gente passando perfume aí, nem todos abriram a câmera. Ó, o Hofter.
Ó, eu vou tirar já uma fotinha aqui. Espera um pouco que tem 4 páginas aqui. Só um minuto. Ó, uma que já foi para lá. Só um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Já copiei. A primeira página já foi. Espera lá. Vamos fazer um sorrisão, olha aí. 1, 2, 3 e... Coisa linda. Espera aí. De novo o sorrisão. De novo. Aí, coisa linda. Boa. Espera lá. Foi só a primeira. Só a Pera aí. primeira. Tem 4 páginas. Meu Deus. E eu tenho que colar aqui ainda num documento aqui para poder caber todo mundo. Opa! Ei, Cláudia. Espera aí, pessoal. Espera aí. Sabe como é que é, né? Ó, tá ficando bonito. Ó, tem gente que até trocou o cabelo aí, pintou o cabelo para sair na foto. Vamos lá, próxima aí. Beleza. Próxima página. Tá difícil aqui. Espera lá, tela cheia. Página 2. Quem tá na página 2, vamos lá, ó. Olha lá, galera, de novo, abre o sorrisão. E 1, e 2, e 3, e vai. Ó, falou abrir o sorriso. O pessoal capricha. Fica bonito, depois volta ao normal. Isso, volta ao normal. Copiando aqui. Espera que eu já Beleza. estou colando o outro aqui. Na primeira turma dele de lançamento, ele Não sabia que fica ela estava nervoso, link, mas já ele está fez o Pix, acabando. essas pessoas admiram demais, faz trindade. Olha lá, novo slide, beleza. Pronto. Ctrl V. Boa, vamos para a página Eu tô achando 3 que o agora, Claudio hein? tá sacaneando a gente já, Eu não viu? sei o que ele tá fazendo Não, também. Rapaz, viu? ele tá rindo ali, eu acho. Não fala assim. Agora nós vamos para a página 3. Ele Olha deve estar isso, colocando um olha efeito lá na As gente. 12 páginas, assim. Márcia Verro, minha amiga Márcia Verro! Eita, que bom te ver, Márcia! Muito legal, muita honra ter você aqui. Legal. Aprendi muito com a Márcia. Então vamos lá, copiando aqui. Ó, tô dando destaque em você, Márcia. Ó, tô dando destaque em você, hein? Espera lá, agora deixa eu colar aqui, página 3. É nada, agora Ctrl você virou o mestre. Você e o Elton são meus ídolos agora, viu? Tá bom, ô louco, quem me dera. Aqui eu sou o último que fala o primeiro que apanha. Daí pegar aqui a última lá, a última folha aqui, vai lá, pessoal. O Luciano Hack, galera, vamos lá. Cadê o sorrisão, pessoal? E 1 e 2. Aê, ó, o sorriso do Kleber. Ê! Falou que é para sair na foto, todo mundo dá aquele sorrisão, hein? Fechou, Boa. pessoal, fechou, boa. Obrigado Valeu, aí, viu? Claudião. Obrigado. Aí agora ele manda uma foto, né? Ele mandou uma foto só. É o fotógrafo oficial da Criativa. Esse segura a audiência, viu? Segura a audiência. falar. Olha, Legal. Senhores, um Pessoal, abraço aí, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado E eu tendo todos. informações, eu também compartilho com vocês aí. Isso, por favor, compartilha que assim, a gente sobrevive disso mesmo, a informação compartilhada, um ajuda o outro, para a gente sair inteiro do lado de lá. Galera, muito obrigado aí, tá, pela participação, e passem para frente essa informação, ajudem quem puderem ajudar, porque vai ser realmente um ano diferente, né, em termos do que a gente já viveu. Muito trabalho, graças a Deus, né, e vamos em frente. Contem com a gente, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Os instrutores aí, boa obrigado noite. mesmo, viu? Boa Falou, noite a pessoal. todos. Boa noite. E mandem os Valeu, currículos pessoal. lá pro e-mail, hein? Mandem os Boa currículos. noite, boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Obrigado, tchau, Elton. gente. Um abraço. Obrigado Obrigado, eu, obrigado pessoal. todo mundo. Valeu, Claudião. Boa noite. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Marcia. Valeu, Cláudio. Até mais. Tchau, Cláudio. Depois eu pego o seu contato para a gente conversar aí, tá bom? Tamo junto, pode deixar.